Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com a segunda leitura do conteúdo informativo de matemática aqui no livro de vocês, a partir da página 75, certo? Quem puder pode estar acompanhando com o livro. Como eu disse a vocês no vídeo anterior, que as figuras geométricas elas podem ser classificadas em figuras geométricas planas ou figuras geométricas espaciais. Hoje nós vamos falar sobre as figuras planas, certo? As figuras planas, elas podem ser chamadas de polígonos ou não polígonos. Por que polígonos? Polígonos são aquelas figuras fechadas por segmentos de retas que não se cruzam, enquanto as figuras geométricas planas, classificadas em não polígonos, elas podem ser fechadas por uma linha simples ou uma linha que se cruza. É importante essa informação que está em destaque, onde diz o seguinte: a figura geométrica plana, formada por uma linha poligonal fechada e simples, e a sua região interna ela é chamada de polígono. Então, o polígono nada mais é do que a figura geométrica plana fechada por segmentos de retas que não se cruzam, ok? Por exemplo, eu não posso dizer que essa figura aqui, em forma de um balão, vou dizer assim, é um polígono. Ela é uma figura geométrica plana, porém não é um polígono, certo? Os polígonos, eles podem ser classificados em polígonos convexos e polígonos não convexos. É muito simples essa classificação. Veja só. Polígono convexo é quando é possível a gente determinar um segmento de reta no seu interior, sem que esse segmento de reta passe fora. Ou seja, esse segmento de reta ele fica totalmente dentro da figura, enquanto no polígono não convexo é possível que o segmento de reta fique em uma parte fora do polígono, como nesse caso aqui que estou mostrando para vocês. Ó. O segmento de reta AB, a gente observa que ele passa em uma parte que está fora do polígono, ou seja, quando isso for possível de acontecer, esse polígono é um polígono não convexo. Então, essa é a diferença entre polígono convexo e polígono não convexo, certo? Um outro tópico importante são os elementos dos polígonos. Aí nós vamos lá na atividade cobrar de vocês que vocês representem ou indiquem esses elementos, que são os vértices, os lados, diagonal, ângulo interno. Então, isso aqui é muito importante vocês fazerem essa leitura. Vértice nada mais é do que um pontinho onde os lados ou os segmentos de retas, que são os lados, né, do polígono, eles se encontram. Por exemplo, eu posso dizer que o lado BA e AE, eles têm aqui um ponto em comum. O ponto A, ele é um vértice comum tanto ao lado BA, tanto ao lado EA, certo? Então, isso é o vértice. Lembrando, vértice nada mais é do que um ponto. E ponto, ele é indicado por uma letra maiúscula, certo? Então, o vértice, ele é indicado por uma letra maiúscula. Veja que, nesse exemplo que nós temos, os vértices desse polígono aqui, que nós estamos observando, são A, B, C, D
e E. Então, se eu peço para vocês, escreva ou então indique os vértices desse polígono, vocês vão escrever essas letrinhas maiúsculas, né? A, B, C, D e E, porque são os vértices, ou seja, são as letras que estão representando os vértices desse polígono, dessa figura geométrica plana. Lado, o que é o lado? Como eu já falei para vocês, lado é o segmento de reta. Então, olha só como são representados os lados de um polígono. Veja só, nós vamos utilizar para representar o lado AB, a letra A e a letra B, com esse traço em cima, observe aí, ó, temos um traço em cima do AB, indicando que AB é um lado que vai do vértice A até o B. Isso nada mais é do que um segmento de reta, que lá no segundo módulo foi falado sobre isso. Então, se eu peço para vocês lá na atividade representar os lados do polígono, lembrem de observar quais são os vértices do polígono, tá? Daí vocês vão de um vértice ao outro é um lado. Então, de um vértice ao outro sempre terá um lado, ou seja, um segmento de reta que representa o lado. Então, vocês vão identificar todos os lados do polígono, dessa forma que estou aqui tentando mostrar para vocês. O lado AB, BC, CD, DE e EA. São esses aí os lados desse, desculpa, deixa eu tentar voltar, desse polígono aqui, tá? AB, BC, CD, DE e EA, tanto faz. Aí vocês vão escrever essas letrinhas e colocar aquele tracinho em cima deles, ok? Importante também lembrar que os polígonos eles vão ser chamados ou nomeados de acordo com os lados. Por exemplo, se um polígono tem 3 lados, então ele vai ser chamado de triângulo. Se tem 4 lados, vai ser um quadrilátero. Se tem 8 lados, vai ser chamado de octógono e assim sucessivamente. Bom, agora, o que são os polígonos regulares? Isso é importante também. Os polígonos regulares são aqueles que apresentam a mesma medida de lado. Se eu tenho um polígono regular de 5 lados, significa que cada lado desse apresenta uma mesma medida, ou seja, são do mesmo tamanho, certo? Então, polígono regular, ele tem lados e ângulos iguais, tá? Lembrando também que o ângulo interno também vai ter a mesma medida, certo? Bom, pessoal, então agora eu vou deixar vocês, qualquer dúvida pode estar me procurando, ok? Vou deixar com vocês agora tentar resolver as atividades ou fazer correção onde for necessário. Então, ok, beijo.